Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus esteja no coração e na vida de todos nós, abençoando e iluminando a nossa vida. Hoje, dia 26 de julho de 2023, nessa quarta-feira, nós celebramos a memória de São Joaquim e Santana, que são os pais de Maria. Os nomes dos pais de Maria são conhecidos por intermédio do apócrifo Proto-Evangelho Tiago, do século II. O culto a Santana é documentado no Oriente no século VI, no Ocidente no século X. O de São Joaquim no século XIV. No rito bizantino, no dia 25 de julho, se recorda a dedicação em Constantinopla de uma basílica em honra de Santana. E o evangelho que nós temos no dia de hoje é tirado de Mateus, capítulo 13, versículos de 16 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Papa Francisco nos ajuda a meditar nesse dia a partir de uma homilia proferida no Canadá no dia 26 de julho de 2022, em que o Papa disse: Joaquim e Ana intercedam por nós. Ajude-nos a guardar a história que nos gerou e a construir uma história geradora. Que eles nos lembrem a importância espiritual de honrar os nossos avós e os nossos idosos. Aprender com sua presença para construir um futuro melhor. Um futuro em que os idosos não sejam descartados, porque já não são mais de utilidade. Um futuro em que não julgue o valor das pessoas pelo que produzem. Hoje também dos dias dos avós, lembrando São Joaquim e Santana, nós aqui nos deparamos e recordamos isso. Uma das figuras mais importantes da minha vida foi o meu avô, o Sr. José Mariano, a quem marcou profundamente a minha infância. Era o lugar que eu gostava de tirar férias e depois lá na fazenda do meu padrinho. Minhas férias eram sagradas, eu ia para lá para trabalhar igual gente grande, apesar de estar com 10, 11, 12, 13 anos, mas ao mesmo tempo a convivência agradável de quem gostava desde pequeno de trabalhar e fazer alguma coisa e conviver com os outros. Nós aqui nos reunimos e Jesus vai elogiando no Evangelho: felizes aqueles que ouvem e veem o que vocês estão vendo. Muitos queriam ouvir a mensagem do enviado. Muitos profetas e justos desejariam ouvir o que nós ouvimos. E é verdade, muita gente do Antigo Testamento, no decorrer do mundo, gostaria de ter as experiências que nós temos. Nós hoje temos uma literatura farta dos evangelhos. Nós temos o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos 2 anos de história, de fé. Nós temos aí toda a Sagrada Escritura para iluminar a nossa fé, guiar a nossa vida e nos ajudar a viver. Nós não estamos na era da pedra, ou na era primitiva, em que a gente nem sabia escrever. Nós hoje temos condições e muito mais informações para a gente ter mais lucidez, mais conhecimento. É claro que na maioria das vezes nós somos alimentados por fake news, somos alimentados por frases de efeito, por informações desencontradas, por frases que não são ditas. Isso é a literatura do preguiçoso, né? O preguiçoso é esse que fica recebendo fotinha e aí pronto, fulano disse isso, Beltrano disse isso, e a Lua não existe, o homem nunca foi na Lua, e a China agora quer fazer o Holocausto, e eu não sei quem que a China vai destruir, não sei qual é a nação que a China vai colocar em campo de concentração, e nós somos alimentados por essa teoria da conspiração. Na verdade, o que a gente tem hoje é uma teoria da conspiração em que o mundo inteiro está organizado conspirando contra mim. Esse é um princípio, algo muito comum.
Eu acho que eu sou muito importante e por eu ser muito importante, por me julgar muito importante, o mundo inteiro está preocupado comigo. E na verdade a gente não é ninguém, né? A gente não é um nada, né? Eu como padre sou um nada nesse Brasil, né? Não tem importância nenhuma para a igreja no Brasil. Moro numa cidadezinha pequena, sozinho, longe de tudo, e aqui a gente tenta fazer um trabalho, a gente tenta partilhar aquilo que a gente foi aprendendo com essa cidade, na intenção e na obrigação e na responsabilidade de ajudar a igreja a crescer e dar testemunho nesse mundo em que nós vivemos. A gente tem carência de testemunho, né? Não basta ser padre, a gente tem que dar um exemplo, a gente tem que dar um testemunho. Mas às vezes a gente enfrenta situações delicadas, complicadas, por causa de contextos que não precisariam ouvir, não precisariam ver, não precisariam existir. Então Jesus olha para uma turminha e fala assim, olha, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir o Filho de Deus falar com vocês. Vocês estão tendo a oportunidade de refletir sobre o ressuscitado. Vocês estão tendo a oportunidade de aprender mais sobre Deus do que muitos no passado quiseram aprender e não tiveram a oportunidade. Vocês estão tendo a oportunidade de celebrar missa e vocês não querem celebrar. E muita gente daria de tudo para ter uma missa. Entendeu? Então a gente olha assim, quando eu morei em Roma, a coisa que mais existe em Roma é missa, né? Mas você celebra missa para 3, 4 pessoas, entendeu? 5 pessoas. Apesar que muita gente vai na missa, mas tem missa demais, né? Eu morei numa casa em que a maioria dos padres não tinha lugar para celebrar. E para isso eles tinham que rezar sozinho na cripta que existe debaixo da igreja de Santo Afonso, onde está o quadro original de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu mesmo celebrei muita missa lá sozinho durante o período que eu estava lá. Principalmente no finalzinho, depois do AVC, que a gente começa a ficar mais temeroso, né? A gente começa a pensar mais na morte, então a gente fica mais religioso, de certa forma. É melhor fazer as pazes com Deus do que a gente morrer e Ele com raiva da gente, né? Então, hoje a gente precisa sempre se perguntar como é que está o meu olhar e como é que estão os meus ouvidos. Rubem Alves dizia, a gente tem que parar de fazer curso de oratória e começar a fazer curso de escutatória, porque a gente não está sabendo ouvir. Os pais não escutam os seus filhos, não observam os seus filhos. Os filhos não escutam os seus pais. Os alunos não escutam o seu professor. E os professores não escutam os alunos porque grita demais, é muito barulho. A gente não está dando conta de ouvir nada. A gente não está dando conta de escutar. E a gente percebe isso nas reuniões que a gente faz, né? Eu não gosto de reunião, não. Faço o mínimo possível, né? Mas você percebe nas reuniões que as pessoas não prestam atenção, elas não querem. Elas não querem ouvir, elas não querem saber. Viu? E às vezes você faz uma reunião e passa um pouco, alguém levanta e fala de um assunto que não tem nada a ver com aquilo que está sendo falado. Sinal que ela não quer saber daquilo. Ou ela está no outro mundo, ela está interessada em outro assunto. Viu? Por isso as dificuldades hoje, a gente não está conseguindo ver e ouvir. A gente não está conseguindo ver Deus e ouvir Deus. A gente não está conseguindo perceber Deus nos ensinando a viver, nos ajudando a construir a nossa vida, nos ajudando a fortalecer a nossa fé. Por isso, o nosso grande desafio, a nossa grande busca é que a gente possa, no decorrer da nossa vida e da nossa história, dar passos. E dar passos significativos para que a gente consiga nos aproximar de Deus, que a gente consiga ter um coração bom, que a gente possa respeitar melhor os mais velhos. E é bom escutar os mais velhos, porque eles viveram mais do que a gente. Então eles sabem mais do que a gente. É bom a gente ouvir os nossos avós, porque eles têm mais experiência do que nós. Então aquilo que eles falam não é teoria. Aquilo que eles falarem é coisa que a vida ensinou. Porque existe uma coisa que você falar por teoria, por conceito, por regra, por lógica. E a outra coisa é você falar por testemunho, porque a vida te ensinou, que a vida te mostrou, que a vida fez você compreender isso. É o ensinamento da prática, né? Por isso peçamos a Deus que abençoe os nossos idosos, nos dê uma idade avançada com saúde, paz, serenidade, consciência, guie o nosso coração e nos fortaleça na fé. Um abraço, até mais.